Amigos, a paz do Senhor Jesus. Nos vídeos que eu venho fazendo, eu gosto de ler e explicar versículo por versículo. Mas se você se encontra em casa ou tem uma Bíblia do seu lado, seria bom que você lesse a leitura completa, sem parar, e depois viesse para ver o vídeo e assim ouvir as explicações caso você pare em algum versículo que você não compreenda. Ou, depois de ver o vídeo, você vai e faz a leitura na íntegra. Seria bem melhor para você compreender. Hoje, o conselho de Deus são para aquelas pessoas que desejam viver a vida eterna. 1 Timóteo, capítulo 4, a leitura de hoje. Do versículo 1 em diante, a palavra de Deus diz assim: O Espírito diz expressamente que, nos tempos vindouros, alguns hão de apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros e a doutrinas diabólicas, de hipócritas e impostores que, marcados na própria consciência com o ferrete da infâmia, proíbem o casamento, assim como o uso de alimentos que Deus criou para que sejam tomados com ação de graças pelos fiéis e pelos que conhecem a verdade. Amigos, o Senhor está dizendo que nos dias futuros, muitos hão de apostatar da fé. Esses se tornarão descrentes e, ao invés de crer na verdade, acreditarão na mentira. Essas pessoas darão ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas diabólicas, por hipócritas impostores, que marcado na sua própria consciência com o ferrete da infâmia. Por que marcado na própria consciência? Porque eles têm consciência do que estão fazendo, das mentiras que estão te contando e falando. Esses mesmo proíbem o casamento. Que casamento? O casamento do cordeiro com a igreja. O cordeiro é o noivo, a igreja é a noiva. Esses proíbem o casamento. Proíbem que você ouça a verdade, se converta, tenha fé, e assim proíbe também que você se salve. Assim como o uso de alimento que Deus criou, esses também proíbem o uso de alimentos. Que alimentos são esses? Esses alimentos são a palavra de Deus. Eles evitam que você ouça a verdade, na qual essa verdade te alimenta. Porque a palavra de Deus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essas pessoas têm consciências, irmãos. Essas pessoas ensinam doutrinas diabólicas, te ensinam mentiras e escondem a verdade. Versículo 4. Pois tudo o que Deus criou é bom e nada há de reprovável, quando se usa com ação de graças, porque se torna santificado pela palavra de Deus e pela oração. Amigos, não confunda essas passagens bíblicas para depois dizer que Deus purificou algum alimento que um dia Deus declarou impuro. Não confunda. Aqui não se trata de alimento, mas sim de espiritualização. A palavra de Deus aqui é a palavra. Aliás, o alimento aqui é a palavra de Deus. O casamento é a união de Deus, de Jesus, de Cordeiro, com a igreja. Versículo 6. Recomenda esta doutrina aos irmãos, e serás bom ministro de Jesus Cristo, alimentado com as palavras da fé e da sã doutrina que até agora seguiste com exatidão. Então o Senhor pede, irmãos, recomenda esta doutrina aos irmãos, leva a palavra aos demais. Assim, você será um bom ministro de Jesus Cristo. E como você está alimentado com a palavra da fé e da sã doutrina, que você segue com exatidão, com verdade, passa aos demais, porque essa é a vontade de Deus. Quanto às fábulas profanas, esses contos extravagantes de comadres, rejeite-as. Se você pensar um pouquinho, de onde foi que saiu esse comadres e compadres? Quando você vai à igreja batizar o seu filho recém-nascido, no qual isso não é uma sã doutrina, porque batizar uma criança recém-nascida é errado. Para você ser batizado, você tem que saber o que é pecado, porque a partir daí você tem que confessar a Deus os seus pecados para então ser batizado.
Você não deve batizar uma criança pequenininha, até mesmo porque uma criança não sabe o que é pecado. Bom, a partir daí, quando você vai em uma igreja, algum lugar batizar uma criança, você tem que levar os padrinhos e madrinhas. Daí surge o compadre e comadre. Então o Senhor diz que isto é uma fábula e que é profano, que você deve rejeitar essas coisas. Versículo 8. Exercita-te na piedade. Se o exercício corporal traz algum pequeno proveito, a piedade, esta sim, é útil para tudo, porque tem a promessa da vida presente e da futura. Então, irmãos, o Senhor fala, se algum exercício corporal traz para você algum pequeno proveito, a piedade, esta sim, é útil para tudo. Então, exercita a piedade. Seja uma pessoa boa, caridosa, porque tendo essa promessa da vida presente na qual você vive, também essa te dará a vida futura. Exercita-te na piedade. Se o exercício corporal traz algum pequeno proveito, a piedade, esta sim, é útil para tudo, porque tem a promessa da vida presente e também da futura. Versículo 9. Eis uma verdade absolutamente certa e digna de fé. Se nos afadigamos e sofremos ultrajes, é porque pusemos a nossa esperança em Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, sobretudo dos fiéis. Se você sofre algum ultraje, ou seja, algum escárnio da parte de um descrente, de pessoas que não creiam, que não levam a sério a palavra de Deus, se você sofre algum escárnio dessas pessoas, irmãos, saiba que também essa é a vontade de Deus, na qual é a esperança do Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, sobretudo dos que acreditam. Porque quando você crê e passa a viver uma vida melhor na presença de Deus, a sua vida ela é transformada, ela é mudada. E muitos não aceitam o seu comportamento e começam a escarnecer de você. E essa é a esperança do Deus vivo, todo-poderoso. Que você passe por esses ultrajes, porque assim necessário é. Versículo 11. Seja este o objeto de tuas prescrições e dos teus ensinamentos. Então, seja este o objeto de tuas prescrições e dos teus ensinamentos. Está claro a passagem. Ninguém te despreze por seres jovem. Ao contrário, torna-te modelo para os fiéis, no modo de falar, de viver, na caridade, na fé, na castidade. Então, que ninguém te despreze por ser jovem e levar a palavra de Deus aos demais. Quando alguém te desprezar por isso, não se deixe abater por qualquer que seja a palavra. Pelo contrário, torna-te modelo para os fiéis que já creem, no modo de falar, de viver, na caridade, na fé, na castidade. E assim, dá exemplos aos incrédulos, com o seu comportamento e a sua maneira de agir e de viver. Versículo 13. Enquanto eu não chegar, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Enquanto eu não chegar, eu quem? O Senhor Jesus Cristo. Enquanto Ele não voltar, aplica-te à leitura, à exortação, a ensinar, a levar o Evangelho aos demais. Então, irmãos, essa é a vontade de Deus para ti. Aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Leve a palavra de Deus aos demais. Não guarde apenas para você. Quando você lê, compreende a leitura, o necessário é que você faça a vontade de Deus, levando o Evangelho aos demais. Versículo 14. Não negligencies o carisma que está em ti e que te foi dado por profecia, quando a Assembleia dos Anciãos te impôs as mãos. Bom, nesse versículo você pode dizer, mas nenhum ancião me impôs as mãos. Lembra que a Bíblia diz que no céu, ao redor do trono de Deus, há 24 anciãos. Então, quando você lê o Evangelho, que você crê em Jesus Cristo, e aceita o Evangelho, nesse momento, o principal ancião, que é Deus, ele já te impôs as mãos. Então, assim, você não deve negligenciar o carisma que há em ti, ou seja, você tem o entendimento, o dom, a habilidade de profecia.
Quando você lê as Escrituras e você compreende, fica fácil de levar aos demais. E quando você lê e passa, você está profetizando. Versículo 15. Põe nisto toda a diligência e empenho, de tal modo que se torne manifesta a todos o teu aproveitamento. Ou seja, não negligencie, como diz aqui no versículo 14, põe no explicar das palavras, em levar a leitura, todo o seu conhecimento. Passe de maneira inteligente, para que as pessoas compreendam. Versículo 16. Olha por ti pela instrução dos outros, e persevera nestas coisas. Se isto fizeres, salvar-te-ás a ti mesmo e aos que ouvirem. Então perceba, irmãos. Olha por ti e pela instrução dos outros. Não guarde a palavra de Deus apenas para ti. A vontade de Deus é que você leve aos demais. E persevera nessas coisas. Que coisas, irmãos? Na palavra de Deus, em fazer a vontade de Deus. Se isso fizer, não salvará somente a sua vida, a você mesmo, como aos demais que ouvirem a sã doutrina verdadeira, a palavra de Deus. Espero que você tenha compreendido a leitura. Fique na paz de Deus e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.